Resumo de Apocalipse de quarta-feira, 11 de setembro. Inscreva-se e deixe o seu like. Os guardas chegam com comida. Benjamim pergunta o que fizeram com Glória. Desesperada, Glória chora. Benjamim grita para ela ter fé e confiar em Deus. Glória responde afirmando que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Ricardo pergunta a Alan se Benjamim tentou demonstrar superioridade. Alan pede desculpas por ter falhado. Ricardo, furioso, diz que Alan falhou miseravelmente como pai, e que ninguém o desafia. Tamar e Gideon observam em silêncio. Alan pergunta o que acontecerá agora, e Ricardo responde que Benjamim escolheu morrer lentamente. Tamar comenta que o que está acontecendo naquela casa é muito sério, mas Adriano tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo vai acabar bem. Stephanie sugere torturar Benjamim com mudanças de temperatura, mas diz que isso já perdeu a graça e pede novas ideias. Ele menciona que Glória sofre do mesmo mal de Benjamim, mas ainda terá uma última chance. Isabela tenta descobrir o que Ricardo estava fazendo até tarde, e ele diz que estava com Stephanie. Quando Isabela tenta seduzi-lo, Ricardo a rejeita e pergunta o que ela quer. Isabela diz que quer carinho e atenção, mas Ricardo afirma que não pode dar isso. Isabela confessa seu amor por ele, mas Ricardo diz que ela só gosta do que ele lhe proporciona. Ele humilha Isabela, dizendo que sente náuseas ao olhar para ela e que até Melina é melhor na cama. Ele a manda pedir conselhos para Greta e Ariela e sai, deixando Isabela arrasada. Thalita quer fazer amor com Guto, mas ele diz que não quer mais pecar contra Deus. Ela fica confusa, e Guto explica que estão vivendo o apocalipse e ele quer se manter firme. Thalita pergunta se isso significa que não podem mais nada, e Guto sugere que se casem. Thalita reage, dizendo que casar só para poder fazer amor não faz sentido. Guto afirma que quer se casar porque a ama e pergunta se ela não quer ficar com ele. Thalita diz que quer, mas não sabe se quer casar. Ao perceber que ele não quer nada, ela decide ir embora. Mais tarde, Guto liga para ela tentando amenizar o clima entre eles, e eles marcam um encontro. Os guardas entram na cela e levam Glória. Desesperada, Glória chama por Benjamim. Eles a colocam diante de uma mesa. Glória vê Stephanie e pergunta o que mais ele quer. Stephanie diz que quer alimentá-la, já que Glória está sem comer. Ele comenta que isso é só uma amostra do que Glória pode ganhar, lembrando que Glória não come nem bebe desde que foi levada no Rio de Janeiro. Stephanie, para provocá-la, come frutas na frente dela e pega um copo de água, dizendo que agora é algo raro e valioso. Ele pergunta se Glória aceita a água. Glória implora e Stephanie derrama o copo no chão. Em seguida, pega outro copo e finalmente dá água para Glória, que a bebe com urgência. André chega com o café da manhã para Benjamim, tirando sarro. Benjamim diz que não está com fome e pergunta sobre Glória. André, irônico, pergunta se ele ainda está preocupado com a velha. André afirma ser realista e se orgulha disso. Benjamim questiona se ele se acha no controle. André diz que ele tem poder ali, até para ajudar Glória, se Benjamim colaborar. Benjamim pergunta o que ele quer. André fala que já sabe que houve ajuda interna, mas Benjamim insiste que fez tudo sozinho. André acusa Benjamim de mentir e diz que tudo será lento e doloroso. Benjamim, firme, responde que não tem medo, mas André o ameaça, dizendo que seus métodos quebram qualquer um. Stephanie revela a Glória que a água que ela bebeu estava envenenada e que foi um teste. Glória o chama de monstro. Stephanie, provocando, diz que, como cristã, ela está perto de morrer, mas ele pode oferecer a cura, mostrando o antídoto, se ela renegar seu Deus. Adriano conversa com Vitório, revelando que Ricardo e Stefano estão por trás do desaparecimento de Glória. Vitório conclui que eles são irmãos, mas Adriano corrige, dizendo que são irmãos na fé e no amor por uma linda mulher. Glória, enfraquecida, pergunta por que Stephanie está fazendo isso. Ele diz que eles tiveram filhos juntos e propõe que ela aceite Ricardo como Deus para viver ao lado dele e de Vitório. Glória, em um gesto final, encosta nele como se fosse fazer carinho, olha em seus olhos e diz que o lugar dele é o inferno. Irritado, Stephanie a empurra e ordena aos guardas que a segurem, dando-lhe a última chance de aceitar Ricardo como Deus ou morrer fiel ao seu Deus. Glória, corajosa, declara que seu Deus é verdadeiro e justo, e morre em paz. Vitório conversa com Deus, afirmando que sua mãe vai resistir ao mal, e pede a Deus que o guie, tornando-o um homem de fé e coragem como sua mãe sempre sonhou. Enquanto levam o corpo de Glória, Stephanie continua comendo uma maçã.
Benjamin diz que nenhuma ameaça o afetará. André provoca, insinuando que ele é fraco. Benjamin responde, dizendo que André usa chantagens emocionais para conseguir status na Goodman. Tentando humilhá-lo, André diz que Benjamin merece uma morte lenta, mas Benjamin afirma que não vai perder tempo explicando o que é fé a alguém que já está perdido. Saulo e Noah continuam resgatando as pessoas que recusaram a marca, dizendo que as levarão para um abrigo militar. Marta comenta que é muito difícil dizer a verdade em um mundo que não quer ouvir. Osiel concorda, afirmando que o que estão fazendo é crucial, e que Deus os escolheu porque são capazes de suportar, apesar das dificuldades. Saulo e Noah estão guiando as pessoas quando são abordados por soldados, mas conseguem se livrar deles, e eles conseguem atravessar o túnel para chegar no acampamento militar. Dylan liga para Natália, revelando que um asteroide se chocará com a Terra em menos de uma semana, possivelmente causando o fim. Natália fica desesperada, e Dylan explica que estão tentando conter os danos, mas só Deus pode intervir. Natália insiste que essa informação precisa ser divulgada para todos. César tenta ligar para Guto, mas a ligação é cortada. Felipe empresta seu telefone para que Guto tente novamente, mas ainda está fora de área. Melina informa Ricardo que todas as áreas fora de cobertura estão bloqueadas e ninguém poderá fazer ou receber chamadas. Ricardo questiona se isso inclui também os celulares pré-pagos, e Melina confirma, explicando que sem o satélite em funcionamento, não há como haver transmissão de qualquer tipo de informação. Ricardo afirma que ninguém pode descobrir que Benjamin, o verme, invadiu sua cidade e destruiu seu exército de robôs usando vírus. Ricardo pergunta se os danos foram graves, e Melina confirma que sim. Ele então diz que espera que André resolva o problema rapidamente, mas adverte que essa falha terá consequências. Decepcionado, Ricardo diz que além desse problema, André terá de lidar com outra questão. Brenda, que estava escondida, ouve tudo. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber avisos de novos vídeos. Até a próxima!